Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No dia 22 desse mês, no programa Conversa com Bial, o pastor Hilder Stutz, ele respondeu uma pergunta muito interessante que foi dirigida a ele pelo apresentador Pedro Bial. E nessa pergunta que ele faz ao pastor sobre como é que o pastor se sentia diante daquela situação em que Luciano é um homem muito famoso, um homem muito notório no meio musical, e como é que o pastor lidava com aquela situação. Eu achei muito maravilhosa a resposta que o pastor deu, com muita sabedoria, com muita humildade, ao apresentador. Em 1 Pedro, meus irmãos, diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração e devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pergunta acerca da nossa fé. 1 Pedro 3,15. Então o pastor ele foi muito agraciado e foi com muita graça a resposta que ele deu. Confira agora como é que o pastor de Luciano ele respondeu ao apresentador Pedro Bial. A Divina me colocou ali daquela forma. E eu lembro disso. Eu lembro que foi realmente o adorador. Foi Deus falando, cante, só cante. Luciano, precisa ouvir agora uma pessoa que você já citou várias vezes, repetidas vezes, que é muito importante nessa história. É o pastor da IP Alfa, o pastor sênior, Hilder Stutz. Pastor Hilder, eu acho que tem uma coisa desafiadora para um pastor, pastorear um astro pop. Porque deve haver uma tentação, ou enfim, presumo, é possível que se manifesta a tentação de usar a fama dessa estrela a favor da igreja, da causa da igreja, em benefício de seus interesses. E o famoso também deve estar ansioso para usar a mídia, para falar de sua conversão, de sua fé. Qual é o risco desse afobamento de parte a parte? Um dos princípios da nossa fé é que somente a Deus seja dada toda a glória. Então Luciano lá não é um astro. Só temos um astro. Só temos alguém que é o Senhor de todas as coisas. E ele lá é um irmão, a quem Deus deu um dom, um talento, a quem Deus deu toda a bênção de poder adorá-lo com toda essa qualidade, com toda essa excelência. A excelência glorifica a Deus. Isso motiva as pessoas? Sim, claro, é uma alegria tê-lo lá. Mas ele passou no processo como adorador, como ele expressou, como qualquer um músico, qualquer um cantor da igreja passa. Nós tivemos discipulando para que ele compreendesse esse momento, ele com muito temor. Qual é o principal temor dele? É um temor a Deus, não é um temor de Deus. Não é ter medo de Deus, é saber a quem ele está adorando. E isso trazia para ele esse senso de uma responsabilidade. A gente percebe isso, né? Ainda Sim. Hoje. Eu me lembro quando nós o convidamos também para cantar num dos cultos, e era um dia da celebração da Santa Ceia. E ele chorou porque ele disse, eu vou cantar no momento da ceia, onde nós lembramos o sacrifício de Cristo feito por nós na cruz. Então é exatamente isso. Esse temor de Deus, de a gente não entender por que Deus nos ama tanto assim ao ponto de transformar as nossas vidas, dar sentido à nossa vida. É incrível ele falando sobre a história dele. Você lembrou isso? Da mãe, da irmã, da Fal na vida dele. É essa história de Deus na nossa vida. Isso é muito precioso. Pastor Hilder, muito obrigado.